E se o guerreiro que Deus escolheu para mudar a história de uma nação fosse, na verdade, um homem escondido com medo, se achando o pior da família? E se o próximo milagre que Deus quer fazer não começasse no palco, nem no púlpito, mas num lugar apertado, abafado, onde ninguém vê, só você e o seu medo? O livro de Juízes descreve um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Ciclos de obediência e rebeldia, queda e opressão. Gente que conhecia a Deus de ouvir falar, mas vivia como se ele tivesse desaparecido. Enquanto o inimigo devastava a terra como enxames de gafanhotos, roubando colheitas, destruindo o trabalho, humilhando um povo que um dia já viveu em vitória, Israel se escondia em cavernas, fendas e fortalezas. Talvez você esteja assim, vivo, mas não vivendo, respirando, mas por dentro se sentindo preso num lagar, tentando salvar o pouco que sobrou da sua fé, da sua esperança, da sua vida com Deus. É nesse cenário que a história afunila para um homem negro, de pele escura, mãos calejadas, escondido num lagar, malhando trigo em segredo para não perder tudo de novo. Ele não parece líder, não parece herói, não parece varão valoroso, mas é exatamente ali, nesse esconderijo, que o anjo do Senhor aparece e o chama de algo que ele não enxerga em si mesmo. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E aqui está a verdade que muita gente não quer encarar. O problema não é Deus não falar, é a gente não acreditar no que ele diz a nosso respeito. Talvez, como Gideão, você esteja cercado de memórias de dor, ferido por pessoas, decepcionado com igrejas, achando que Deus te abandonou. Mas hoje você vai ver que o Deus que chamou Gideão no esconderijo ainda levanta guerreiros de lugares escuros, não para a glória dos homens, mas para revelar o poder dele, não o brilho de nenhuma instituição. A história de Gideão começa num tempo em que o povo de Deus conhecia a verdade, mas tinha escolhido viver como se não conhecesse mais. Israel não era um povo ignorante de quem Deus era. Eles sabiam das histórias, sabiam sobre o Deus que abriu o mar, que derrubou muralhas, que sustentou o povo no deserto. Mas, em Juízes 6, a Bíblia descreve que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, voltaram as costas para a aliança, e Deus os entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. 7 anos é muito tempo sendo oprimido. Ano após ano, os inimigos subiam como enxames de gafanhotos, invadiam a terra, destruíam as plantações, roubavam os animais e deixavam Israel em extrema pobreza. O texto bíblico descreve camelos e tropas tão numerosas que não podiam ser contadas. Um exército que parecia a areia da praia. O que antes era terra de promessa, agora se parecia com um campo saqueado, um lugar onde o esforço não rendia, onde a colheita sempre acabava na mão de quem não temia a Deus. A reação do povo não foi coragem. Israel, que um dia atravessou o Jordão com Josué, agora se esconde em cavernas, fendas de rochas e fortalezas improvisadas nas montanhas. Gente que foi chamada para conquistar está agora fugindo. Gente que um dia viu muralhas caindo está agora trancada atrás de paredes de medo. Eles estão vivos, mas não estão vivendo o propósito de Deus. Estão respirando, mas como se a alma tivesse se retraído. Talvez isso descreva mais do que um povo antigo. Talvez descreva você. Não fisicamente, numa caverna literal, mas emocionalmente e espiritualmente. Pessoas que um dia experimentaram a presença de Deus, agora se sentem longe. Pessoas que já foram ousadas na fé, agora vivem na defensiva. Talvez você olhe para trás e veja um tempo em que orava mais, servia mais, acreditava mais. E hoje você se sente cercado, cansado, sobrevivendo. Israel não está morto, mas está acostumado a viver abaixo da promessa. Em meio a esse cenário nacional de medo e opressão, o texto bíblico faz algo muito importante. Ele tira o foco do todo e aproxima a câmera da história para um único homem. Não é um rei, não é um general, não é alguém famoso. É um homem trabalhando em um lugar improvável. Gideão. Ele não aparece no campo de batalha. Ele não aparece no centro da cidade. Ele aparece escondido em um lagar, malhando trigo. O lagar era um buraco usado para espremer uvas. Não era o lugar adequado para preparar trigo. Trigo normalmente era malhado em lugares abertos, em eiras expostas ao vento, para que a palha fosse levada embora. Mas Gideão está escondido. Ele faz em um lugar apertado, fechado, o que deveria ser feito ao ar livre. Isso é a imagem exata da vida de muita gente, fazendo o que dá, do jeito que dá, só para não perder o pouco que restou. Gideão está tentando salvar um pouco de trigo da destruição, tentando garantir algum alimento sem ser visto pelo inimigo. Ele não parece um guerreiro, ele não parece um herói, ele parece apenas mais um tentando sobreviver em dias difíceis. Talvez
Talvez, no fundo, você se identifique com esse lagar, um lugar apertado dentro de você, onde você tenta proteger o pouco de fé que sobrou. Um lugar onde você pensa, não vou mais me expor, não vou mais servir, não vou mais confiar demais, porque sempre que eu coloco a cara para fora, alguém me fere, alguém me decepciona. Gideão está ali, representando não só Israel, mas também aqueles que foram feridos, desencorajados, esmagados pelas circunstâncias e até por pessoas religiosas. É nesse cenário de medo, cansaço e sobrevivência que o texto diz que o anjo do Senhor se assenta debaixo de um carvalho, perto do lagar onde Gideão está. Não é Gideão que vai atrás de Deus, é Deus que vem ao encontro de Gideão. Não é Gideão que sobe uma montanha procurando uma experiência sobrenatural. É o Senhor que desce até o lugar apertado onde ele está escondido. Enquanto Gideão tenta salvar trigo, Deus está ali para salvar o próprio Gideão de uma visão distorcida sobre si e sobre o seu Deus. A saudação que sai da boca do anjo parece, à primeira vista, uma ironia. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Nada do que os olhos humanos veem naquela cena combina com essa frase. Um homem com medo, em um buraco, tentando trabalhar escondido, ouvindo ser chamado de poderoso guerreiro. O céu está chamando Gideão por aquilo que ele ainda não é, mas que Deus vai fazer dele se ele aprender a confiar. Essa é a primeira grande tensão da vida de Gideão, e talvez da sua. O que Deus diz sobre você não combina com o que você sente ao olhar no espelho. Deus o chama de filho, mas você se sente rejeitado. Deus o chama de perdoado, mas você se sente preso à culpa. Deus o chama para servir, mas você se sente incapacitado, sem valor, pequeno demais. A voz de Deus não vem para massagear o ego, vem para confrontar a mentira que a dor criou dentro de você. A resposta de Gideão é a resposta de quem está cansado, ferido e cheio de perguntas não respondidas. Ele não finge força, ele não veste uma espiritualidade de palco. Ele diz em outras palavras, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão conhece as histórias. Ele ouviu sobre o Deus do passado. O problema dele não é ignorância, é distância. O Deus que operou no passado parece distante do presente que ele está vivendo. Essa é a crise de muitos hoje. Pessoas que cresceram na igreja, ouviram pregações, viram Deus agir na vida de outros, mas agora olham para a própria história e dizem, se Deus é tudo isso que falam, por que eu passei pelo que passei? Por que permitiu que eu fosse traído, humilhado, esquecido? Por que deixei de ter prazer nas coisas de Deus? Onde ele estava quando a dor chegou? São perguntas profundas, legítimas, mas que podem se tornar uma prisão quando se transformam em acusação e não em clamor sincero. É interessante notar que Deus não responde à pergunta de Gideão com uma explicação longa. Ele não apresenta um relatório completo dos últimos 7 anos. Ele não revela todos os porquês da opressão. Ao invés disso, o Senhor muda o foco da conversa e responde com um chamado. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem te envia. Em vez de se explicar, Deus coloca Gideão dentro do que ele está fazendo. E aqui vem um ponto confrontador. Muita gente passa a vida inteira presa ao por que isso aconteceu comigo, quando Deus já está chamando para o e agora, o que eu quero fazer através de você. Não é que as perguntas não importem, mas elas não podem se tornar um álibi para a paralisia. Deus não chama Gideão quando tudo faz sentido. Deus o chama enquanto ainda há confusão, dor e marcas abertas. Gideão então escancara o que pensa sobre si. Ele diz que sua família é a mais pobre de Manassés e que ele é o menor da casa do pai. Na visão dele, não há nada que justifique um chamado tão grande. Ele se apoia em argumentos sociais, em posição, em status, em estrutura. Ele olha para a própria história e conclui, eu não sou o tipo de pessoa que Deus usaria. Essa frase, dita de formas diferentes, tem prendido muitas pessoas até hoje. A resposta de Deus não é uma palestra motivacional dizendo que Gideão é forte, capaz e especial. A resposta é simples e direta, eu estarei com você. O ponto não é o tamanho de Gideão, é a presença de Deus. O centro da questão não é se Gideão é impressionante, mas se o Senhor vai caminhar com ele. Essa é a base da verdadeira coragem. Não a ilusão de que eu consigo, mas a certeza de que Deus está comigo. Talvez você
você tenha construído toda a sua identidade em cima do que disseram de você. Fraco, complicado, problemático, sem futuro, crente frio, decepcionado, alguém que não deu certo. Talvez tenha deixado que a atitude de líderes, igrejas ou pessoas cristãs marcasse o jeito como você acredita que Deus olha para você. Mas Gideão nos lembra que Deus não está limitado aos rótulos humanos. Ele entra em lagar, em caverna, em esconderijo emocional e chama pelo nome, não pelo trauma. No meio de um contexto nacional quebrado, Deus escolhe começar uma revolução espiritual falando com um homem que se acha pequeno demais. Isso mostra que, para Deus, um coração honesto, ainda que com medo, vale mais do que uma multidão autoconfiante e orgulhosa. Gideão não é perfeito, não é pronto, não é um super crente. Ele é alguém em processo, alguém que vai tropeçar, pedir sinais, hesitar, mas que ainda assim é incluído no plano de Deus para libertar um povo. E é aqui que esse ato 1 nos confronta de forma direta. Não adianta reclamar do estado espiritual da família, da igreja ou da geração, se ao mesmo tempo você se recusa a sair do seu lagar pessoal quando Deus fala. Não adianta apontar o dedo para tudo o que está errado nos outros e usar isso como justificativa para continuar escondido. O Deus que chamou Gideão na escuridão do lagar é o mesmo que hoje entra na sua história para dizer: eu estou com você, eu ainda levanto guerreiros em lugares escuros, eu ainda faço muito com quem se sente pouco. No próximo movimento dessa história, veremos como Deus trabalha na fraqueza de Gideão, nos seus pedidos de sinais, nos seus medos mais profundos. E passo a passo, como ele transforma medo em fé, não porque Gideão se torna perfeito, mas porque aprende a confiar em um Deus que não foge de gente quebrada. Depois de ouvir o chamado de Deus no lagar e receber a promessa, eu estarei com você, Gideão não sai correndo como um herói pronto. Ele não se transforma de uma hora para outra naquele poderoso guerreiro que o anjo declarou. Ele continua sendo um homem com medo, cheio de perguntas, tentando entender se aquilo tudo é real. A fé de Gideão é verdadeira, mas é frágil, e Deus não ignora essa fragilidade. Ele trabalha dentro dela. Gideão pede um sinal. Ele prepara um cabrito, pão sem fermento, coloca a carne num cesto, o caldo numa panela e oferece tudo ao anjo do Senhor sobre uma rocha. Quando o anjo toca a oferta com a ponta do cajado, fogo sobe da rocha e consome tudo. Aquele fogo não é apenas um espetáculo, é a resposta de Deus a um coração que, mesmo tremendo, está tentando crer. É como se Deus dissesse: eu recebo o pouco que você tem para me dar. Eu vejo sua hesitação, mas também vejo sua intenção sincera. Quando Gideão percebe com quem está lidando, o medo explode de vez. Ele entende que não estava diante de um mensageiro qualquer, mas diante do próprio Deus se revelando. A reação dele é de pavor. Ele pensa que vai morrer por ter visto o anjo do Senhor face a face. Gideão conhece a tradição de Israel. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. A santidade de Deus entra em choque com a consciência de culpa humana, e o resultado é medo. Mas mais uma vez, Deus não pisa em quem já está com o coração abalado. Ele não destrói Gideão, ele o acalma. A voz que podia julgá-lo com justiça, em vez disso diz: paz seja com você, não tenha medo, você não vai morrer. No lugar da condenação que Gideão esperava, ele recebe paz. No lugar do fim, ele recebe um recomeço. Ali, no mesmo cenário onde o coração dele quase parou de medo, nasce uma nova revelação. Deus não é apenas o Deus que chama, é o Deus que acalma. Gideão constrói um altar e dá a ele um nome: o Senhor é paz. Aquele altar se torna um memorial, um lembrete físico de que Deus falou com ele, de que o medo não foi o fim da história. Talvez você também tenha momentos em que achou que não suportaria a presença de Deus por causa do peso da sua própria história, dos seus pecados, das suas falhas. E mesmo assim, Deus veio não para te esmagar, mas para te restaurar. Esse é o Deus que se revela a Gideão, e esse é o Deus que continua se revelando hoje. Mas a caminhada com Deus não termina com experiências bonitas e altares de paz. Logo depois de Gideão construir o altar, o Senhor dá a ele uma ordem concreta, dura e extremamente confrontadora. Naquela mesma noite, Deus manda Gideão ir até a casa do próprio pai, derrubar o altar de Baal, cortar o poste sagrado de Azerá que estava ao lado e, com aquela madeira, construir um altar adequado ao Senhor e oferecer um sacrifício. Antes de enfrentar o inimigo do lado de fora, Gideão precisa enfrentar a idolatria do lado de dentro, na sua família e na sua cidade. Isso é muito sério. Deus não está apenas chamando Gideão para lutar contra um exército inimigo. Deus está chamando Gideão para romper com a idolatria que se tornou normal na sua casa e na sua comunidade. O pai de Gideão tinha um altar para Baal. Um povo que deveria ser excluído
exclusivo de Deus, agora convivia com altares estranhos, cultos misturados, devoção dividida. A primeira obra de restauração que Deus pede não é política nem militar, é espiritual, é na raiz, é no lugar onde o coração do povo se desviou. Talvez isso fale direto à sua realidade. Antes de Deus te usar em algo grande do lado de fora, Ele quer tocar nos altares que foram erguidos dentro da sua própria vida. Altares de orgulho, de relacionamentos tóxicos, de vícios escondidos, de religiosidade vazia, de feridas que você transformou em identidade. É mais fácil sonhar com batalhas épicas contra os midianitas lá fora do que encarar os ídolos que a gente alimenta aqui dentro. Gideão está sendo chamado a mexer em algo sensível, a fé misturada da própria casa. O texto diz que Gideão obedece. Ele separa 10 homens. Vai até o altar do pai, derruba a estrutura dedicada a Baal, corta o poste de Aserá e constrói um novo altar ao Senhor, usando a madeira do poste destruído para alimentar o fogo do sacrifício. Só que há um detalhe importante. Gideão faz tudo isso à noite, porque tinha medo da família e do povo da cidade. Ele obedece, mas obedece com medo. Ele faz o que Deus mandou, mas a coragem ainda é sussurrada, não gritada. A Bíblia é honesta sobre isso. Não romantiza a obediência de Gideão como se ele tivesse se tornado um herói sem medo do dia para a noite. Ele ainda teme, ele ainda calcula a reação das pessoas. Ele sabe que tocar no altar de Baal é comprar briga com a cidade inteira. Mesmo assim, ele faz. À sua maneira, no limite da sua coragem, ele escolhe obedecer. E aqui existe uma lição profunda. Deus considera a obediência o passo tremido de quem, mesmo com medo, decide fazer o que ele mandou. No dia seguinte, quando os homens da cidade acordam e veem o altar de Baal derrubado, o poste de Aserá cortado e um novo altar ao Senhor no lugar, a reação é previsível. Raiva. Eles investigam, descobrem que foi Gideão e querem a sua morte. Eles preferem defender um ídolo do que ouvir o que Deus está fazendo. Estão tão acostumados com a mentira que tratam a verdade como ameaça. Isso também acontece hoje, quando Deus começa a mexer em estruturas idólatras nas famílias, nas igrejas, nas culturas. No meio dessa tensão, a voz que se levanta para proteger Gideão é surpreendente, a do pai dele, Joás. A mesma casa que tinha um altar para Baal, agora se torna o lugar de uma declaração poderosa. Joás responde ao povo que quer matar Gideão, dizendo: "Vocês vão defender Baal? Se ele é Deus, que se defenda sozinho." Em outras palavras, se Baal é tão poderoso, que ele mesmo se levante contra quem derrubou o altar. Essa frase muda tudo. O clima vira. O foco sai de Gideão e recai sobre a fraqueza do ídolo. A partir desse episódio, Gideão ganha um novo nome, Jerubaal, que significa algo como que Baal lute contra ele. O homem que tinha medo, que obedecia escondido, que se via como o menor, agora carrega um nome ligado a confronto espiritual. Ele é marcado como aquele que derrubou o altar de um falso Deus. O rótulo que antes era o menor da casa do pai começa a ser substituído por outro, o homem que foi contra Baal. Deus está reescrevendo a identidade dele, não com discursos motivacionais, mas com passos reais de obediência. E aqui cabe uma confrontação amorosa para a sua vida. Você quer que Deus mude o seu nome, o seu futuro, a forma como a história vai lembrar de você, mas não quer mexer nos altares que ele está apontando. Quer ser lembrado como alguém de fé, mas não quer enfrentar os ídolos que se tornaram confortáveis. Quer ser usado por Deus, mas não quer a parte dolorosa da obediência, aquela que te expõe, que te faz ser mal interpretado, que incomoda o ambiente. Gideão só se torna Jerubaal depois que derruba um altar. Depois desse ato de confronto dentro de casa, o texto mostra um novo movimento. O Espírito do Senhor se apodera de Gideão. Ele toca uma trombeta, os homens se reúnem, as tribos começam a responder ao chamado. Deus está formando um exército a partir daquele que, até pouco tempo atrás, estava escondido em um lagar. Mas, mesmo com o Espírito de Deus se movendo e as pessoas se juntando, o coração de Gideão ainda não está completamente firme. Ele volta a falar com Deus, agora pedindo outro tipo de sinal. É o famoso episódio do velo de lã, a lã colocada na eira. Gideão fala com Deus e diz em resumo: "Se o Senhor realmente vai salvar Israel por meio de mim, como prometeu, deixa o orvalho cair só sobre a lã e o chão em volta ficar seco." Na manhã seguinte, é exatamente isso que acontece. A lã está encharcada, o chão está seco. Gideão espreme a lã e enche uma tigela com a água.
Deus responde com precisão ao pedido dele, mas ainda assim, o coração de Gideão continua tremendo. Ele volta a falar com Deus e pede mais uma prova. Com respeito, pedindo que o Senhor não se irrite, ele pede que naquela noite aconteça o contrário. A lã fique seca e o chão em volta fique molhado de orvalho. E de novo, Deus faz exatamente o que ele pediu. O texto não apresenta isso como um modelo a ser copiado por todo crente em todos os tempos, mas revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele suporta o processo de um coração que está aprendendo a confiar. A fé de Gideão é real, mas é insegura. Ele não está rejeitando a vontade de Deus. Ele está tentando encontrar coragem dentro da própria fraqueza. E o Deus que o chamou no lagar, que o acalmou com paz seja contigo, que o mandou derrubar altares, agora se inclina mais uma vez e confirma sua palavra com sinais específicos do jeito que Gideão pediu. Deus não precisa provar nada, mas ele, por misericórdia, decide fortalecer o coração de quem ainda está em formação. Talvez você também se veja assim. Crê, mas tem medo. Ouve a voz de Deus, mas hesita. Sabe que precisa obedecer, mas sente as pernas tremerem. A história de Gideão mostra que Deus não rejeita quem vem com sinceridade, mesmo que com fé vacilante. O que ele não aceita é a dureza de quem se fecha completamente. A diferença entre Gideão e muitos hoje é que, apesar do medo, Gideão continua voltando para Deus. Ele não foge da presença, ele abre o coração. Ao final desse segundo ato, Gideão já não é mais apenas o homem do lagar. Ele é o homem que viu fogo subir da rocha, que ouviu Deus falar de paz, que derrubou altares em casa, que enfrentou a ira do povo, que recebeu um novo nome, que viu o Espírito do Senhor agir, que teve seus medos expostos e ainda assim teve cada um deles respondido por Deus. Ele não está pronto, mas está a caminho. E é exatamente assim que Deus costuma agir, pegando gente em processo e usando esse processo como palco para a sua fidelidade. No próximo passo da história, veremos algo que parece loucura do ponto de vista humano. Deus vai reduzir o exército de Gideão de milhares para apenas 300 homens, para que fique claro que a vitória não vem dos números, mas do Deus que luta por seu povo. E de novo, o tema vai ser o mesmo: medo e fé, fraqueza humana e poder divino. Um Deus que não divide sua glória com ninguém. A cena agora muda da privacidade do quintal de Gideão para a realidade pública da batalha. Gideão, agora chamado Jerubaal, reúne os homens junto à fonte de Arode. O texto diz que 32.000 homens responderam ao chamado. Humanamente falando, é um número razoável para começar uma guerra, embora o inimigo fosse muito maior. Mas Deus olha para aquele exército e diz algo que nenhum estrategista militar diria: Gideão, tem gente demais com você. Deus explica o motivo. Se eu entregar Midian na mão desse povo todo, Israel vai se vangloriar contra mim, dizendo: a minha própria força me livrou. O problema de Deus não é com números, é com o orgulho. Deus sabe que se a vitória vier com 32.000, o povo vai bater no peito e esquecer quem deu a vitória. Então começa o processo de redução. O primeiro teste é simples. Quem estiver com medo e tremendo, volte para casa. A lei de Deus em Deuteronômio já permitia isso, para que o medo de um não contaminasse os outros. O resultado é assustador. 22.000 homens vão embora. De 32.000, sobram 10.000. Mais de 2/3 do exército desiste na primeira oportunidade. Isso revela uma verdade dura. Multidão não é sinônimo de força espiritual. Muita gente está no meio do povo de Deus, apenas fazendo número, mas na hora que a pressão aperta, a prioridade é a autopreservação, não o propósito. Mas Deus diz: ainda é muito gente. Ele manda Gideão descer com os 10.000 até as águas para um segundo teste. A forma como eles bebem água define quem fica. Alguns se ajoelham e bebem direto da fonte. Outros levam a água à boca com a mão em alerta. Deus separa apenas 300 homens, de 32.000 para 300. É uma redução ridícula aos olhos humanos. É suicídio militar, mas para Deus é o cenário perfeito. Com 300, não sobra espaço para o eu conseguir. Se vencerem, só pode ter sido Deus. Talvez Deus esteja fazendo isso na sua vida agora, reduzindo seus recursos, reduzindo seu círculo de amizades, reduzindo suas opções, tirando aquilo em que você se apoiava. Dói, parece que você está perdendo força, mas Deus está apenas tirando tudo o que poderia roubar a glória dele na sua história. Ele prefere 300 dependentes do que 30.000 autossuficientes. Naquela mesma noite, Deus manda Gideão descer ao acampamento inimigo se ainda estiver com medo. E lá,
Zebá, Gideão ouve um soldado inimigo contando um sonho sobre um pão de cevada que rolava e derrubava a tenda de Midian. O pão de cevada era comida de pobre, comida de quem não tinha trigo. Era a imagem perfeita de Gideão e seu exército maltrapilho. Até o inimigo já sabia que Deus tinha entregado a vitória. Gideão ouve aquilo, adora a Deus e volta para o acampamento encorajado. A certeza da vitória não veio da força dos 300, veio da boca do próprio inimigo, confirmando o que Deus já tinha dito. A estratégia da batalha é a coisa mais estranha que já se viu. Nada de espadas na mão, nada de escudos. Gideão divide os 300 em 3 grupos e dá a cada um trombetas e jarros de barro vazios com tochas acesas dentro. A ordem é: olhem para mim e façam o que eu fizer. No meio da noite, ao sinal de Gideão, eles tocam as trombetas e quebram os jarros. O barulho de cerâmica quebrando, o som das trombetas e a luz repentina das tochas criam pânico no acampamento inimigo. Eles gritam pelo Senhor e por Gideão. O texto diz que Deus fez com que os midianitas voltassem as espadas uns contra os outros. O exército inimigo se autodestrói na confusão. Os 300 só precisaram obedecer, quebrar os jarros e deixar a luz brilhar. A vitória não veio pela força do braço, mas pela obediência a uma estratégia que não fazia sentido humano. Quebrar o jarro para deixar a luz sair. Talvez seja isso que falte para você. Deixar Deus quebrar o vaso de barro do seu orgulho, da sua aparência, para que a luz dele brilhe na sua escuridão. A história poderia terminar aqui, com um final feliz de cinema. Mas a Bíblia é realista e mostra o que acontece depois da vitória. E muitas vezes o pós-vitória é mais perigoso que a batalha. Gideão persegue os reis de Midian, Zebá e Salmuna. Ele está exausto, mas continua perseguindo. Ele pede ajuda às cidades de Sucote e Penuel, pedindo pão para seus homens cansados. Mas os líderes dessas cidades negam ajuda, zombando dele. Você já capturou os reis para a gente te dar pão? Eles apostam contra Gideão. Gideão promete voltar e puni-los, e ele cumpre. Depois de capturar os reis e vencer definitivamente, ele volta e castiga os líderes daquelas cidades. Ele executa os reis inimigos que tinham matado seus irmãos. A justiça é feita. A terra finalmente descansa da opressão de Midian. O povo maravilhado faz uma proposta a Gideão: reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho. Eles querem transformar Gideão em rei, criar uma dinastia. A resposta de Gideão é teologicamente perfeita: não reinarei sobre vocês nem meu filho. O Senhor reinará sobre vocês. A boca fala a coisa certa. Ele recusa a coroa visível, mas logo em seguida, o coração de Gideão tropeça. Ele pede uma parte do saque, as argolas de ouro dos ismaelitas vencidos. O povo dá com alegria. E com aquele ouro, Gideão faz uma estola sacerdotal, um éfode, e a coloca em sua cidade, Ofra. O texto diz algo terrível: e todo o Israel se prostituiu ali após ela. E foi um tropeço para Gideão e para a sua casa. O homem que começou derrubando ídolos termina construindo um. Não era um ídolo de Baal, era um objeto religioso, feito com ouro de vitória, talvez com a intenção de honrar a Deus. Mas virou um laço. O povo começou a idolatrar o objeto, a experiência, o símbolo da vitória, em vez de adorar o Deus da vitória. E Gideão, que recusou ser rei, acabou vivendo como um com muitas mulheres, muitos filhos e até um filho com uma concubina, a quem deu o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. A humildade do lagar se perdeu no brilho do ouro de Ofra. Gideão morre em boa velhice, mas assim que ele morre, Israel volta a se prostituir com os Baalins. O ciclo recomeça. O legado de Gideão, embora poderoso na libertação, deixou uma armadilha espiritual dentro de casa. Isso é um alerta brutal para nós. Podemos vencer batalhas públicas e perder a guerra privada. Podemos começar humildes no lagar e terminar orgulhosos com nossos éfodes de ouro, nossos ministérios, nossos sucessos, nossas histórias de superação que viram ídolos. A história de Gideão não é sobre um super-herói, é sobre um Deus que insiste em usar quem não tem nada a oferecer, além de um coração disposto a obedecer, mesmo tremendo. A primeira lição que Gideão grita para nós hoje é: Deus não espera que você deixe de ter medo para começar a obedecer. A coragem não é ausência de medo, é obediência na presença do medo. Gideão teve medo no lagar, medo ao derrubar o altar, medo antes da batalha, mas em cada momento ele foi. Se você está esperando se sentir pronto para dizer sim a Deus, você nunca vai sair do lugar.
O "eu estarei com você" é tudo o que você precisa. A segunda lição é: cuidado com o sucesso. O momento mais perigoso da vida de Gideão não foi quando ele tinha 300 homens contra uma multidão. Foi quando ele tinha ouro na mão e o aplauso do povo. O lagar ensinou Gideão a depender de Deus. A vitória o tentou a depender de si mesmo. Não deixe que as bênçãos que Deus te dá virem ídolos que tomam o lugar dele. O éfode de ouro pode ser tão perigoso quanto o altar de Baal. E por fim, olhe para Deus, não para os homens. Os homens de Israel foram ingratos. Os líderes de Sucote foram covardes. O próprio Gideão, no fim, deixou um laço para o povo. Se a sua fé depender da perfeição dos líderes, da gratidão das pessoas ou do sucesso constante, você vai cair. Mas se os seus olhos estiverem naquele que disse: "O Senhor é paz", você permanece. Gideão aponta para alguém maior. Séculos depois, outro guerreiro viria, não com 300 homens, mas com 12 discípulos improváveis, não quebrando jarros de barro, mas deixando seu próprio corpo ser quebrado na cruz. Jesus venceu não apenas um exército de Midian, mas venceu o pecado e a morte. E ele não fez um éfode para ser tropeço. Ele deixou uma cruz vazia e um Espírito Santo para habitar em nós. A pergunta hoje não é se você é forte o suficiente para a batalha. A pergunta é: você está disposto a sair do seu lagar, entregar seus medos e deixar Deus ser Deus na sua vida?